a Deus, para cultuar o nosso Senhor. Estamos mais uma vez para cultuar a Deus aqui na minha casa, eu na minha casa, você na sua, mas não podemos esquecer que nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Estamos aguardando os irmãos chegarem, já chega alguém por aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós abordamos na terça-feira. Terça-feira nós falamos a respeito do que podemos aprender com Elias na escola do deserto. Hoje nós vamos falar sobre a vitória depois do deserto. E baseado no mesmo texto, convido os irmãos a ficar aqui com a gente, fica conosco. Vamos adorar a Deus. Estamos em casa, mas nós não estamos impedidos de adorar a Deus. Eu vou cantar o hino de número 336 da nossa harpa cristã, da nossa querida harpa cristã. Confesso aos irmãos que é um hino que eu ensaiei pouco, né? Eu acredito que eu vou dar conta, mas é um hino conhecido. 336. Vamos fazer uma oração, né, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Já está conosco a nossa irmã Jânia Borges. Louvado seja Deus. Também irmã Gessilene, irmão Rosivaldo, já aqui conosco, participando. Irmão Pio Juarez está assistindo. Ei, irmão Pio, Pai do Senhor, que saudade, rapaz. Como vão as coisas por aí? É um prazer tê-lo aqui, uma honra muito grande tê-lo participando conosco. Irmão Pio Juarez era um dos nossos obreiros ali em Belo Horizonte. Que satisfação! Também irmã Maria das Graças, irmã Dalzira, participando aqui conosco. Fique aí. Como eu já disse, o hino é um hino conhecido, mas eu nunca cantei esse hino e toquei ao mesmo tempo. Então, se eu errar aqui, os irmãos não reparem. Vamos lá. Elias no Carmelo orou com insistência a Deus. Curvado ao pó com fé clamou por chuva lá nos céus. Chuva manda, Senhor, a chuva do Santo Consolador. Manda chuva, forte Salvador, a tua igreja faz descer a chuva de poder. Vai servo meu do monte olhar, se nuvens negras vêm, pois pode agora Deus mandar a chuva a nós também. Chuva manda, Senhor, a chuva do Santo Consolador. Manda chuva, forte Salvador, na tua igreja faz descer a chuva de poder. Uma nuvem surge qual uma mão do horizonte além. Ao longe ouve-se um trovão, se muita chuva vem. Chuva manda, Senhor, a chuva do Santo Consolador. Manda chuva, forte Salvador, na tua igreja faz descer a chuva de poder. Ó crente frio, vai buscar a Deus em oração, a tua vida consagrar para receber a unção. Chuva manda, Senhor, a chuva do Santo Consolador. Manda chuva, forte Salvador,
na tua igreja faz descer a chuva de poder. Como eu já disse, é um hino que eu não tenho habilidade de cantar e tocar, os irmãos nos perdoam aí, mas é um hino que faz alusão à história de Elias, né? Elias no Carmelo orou com insistência a Deus, curvado ao pó, com fé clamou por chuva lá dos céus. Um maravilhoso hino. Numa outra oportunidade, confesso aos irmãos que eu vou, ou melhor dizendo, prometo aos irmãos que eu vou trazer ele aqui melhor ensaiado e nós vamos cantar mais uma vez. Muito bem, irmãos. Para quem não sabe, eu estou na minha casa, aqui na área de serviço da minha casa. Achei por bem fazer aqui esta live. Vou tentar ser sucinto para não enfadar os irmãos, mas eu gostaria que você ficasse por aí. Irmã Terezinha de Jesus Simões, irmã Tereza, também participando aqui com a gente. Seja bem-vinda, irmã Terezinha. Irmã Michele Motovani também por aqui. Glória a Deus. Deus realmente é maravilhoso, irmã Michele. Maravilha. Vamos por aqui. Abra sua Bíblia. Interessante, irmãos, hoje nunca aconteceu, mas eu estou meio nervoso hoje. Não é fácil fazer uma gravação assim, ao vivo, tanta gente nos assistindo. Então os irmãos vão perceber aí um certo nervosismo da minha parte. Se eu gaguejar aqui, o irmão já sabe que hoje eu estou meio assim, meio nervoso. Então nós vamos fazer uma leitura e vamos orar ao Senhor. Capítulo de número 19 de 1 Reis. Nós vamos ler o versículo de número 18 da nossa Bíblia Sagrada. Capítulo 18, primeiros Reis. Capítulo 19, versículo 18. Então vamos lá. Se você tem uma Bíblia e puder nos acompanhar, acompanha aí. Esse versículo 18, na live passada, eu tive dificuldade de encontrar, mas agora, depois de dar uma analisada melhor, em off, pude me situar aqui no texto, e nós vamos partir exatamente daqui, irmãos, o versículo 18 do capítulo 19 de 1 Reis, porque foi exatamente aqui que Deus teve aquele encontro com Elias lá na caverna, e Elias dá ali uma desculpa porque ele estava ali, e Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Aí Deus orienta Elias a retornar pelo caminho que ele veio, e quando Elias diz: Senhor, eu sou extremamente zeloso, mataram todo mundo, somente eu sobrei, estou aqui porque escapei para sobreviver. Então Deus diz para ele o que ele deveria fazer, e no versículo 18 é uma fala do nosso Deus. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Eu até falei na live passada que às vezes a gente pensa que só a gente está servindo a Deus com sinceridade. Todo mundo desviou, a igreja está uma bagunça, os cantos já não são mais como antigamente. Esquecemos que Deus preserva um remanescente.
A questão toda é, você faz parte deste remanescente? Então vamos continuar aqui a leitura. Eu gostaria que você folheasse aí a sua Bíblia e vamos no capítulo de número 21, versículo 17. Capítulo de número 21, eu espero você encontrar aí o capítulo de número 21. É só você folhear a página logo em seguida, 21, versículo 17. Está escrito assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E far-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias, versículo 20, Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste, para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis aqui trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabote, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocastes e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, versículo 23, Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E o versículo 26 diz: E fez grandes abominações, segundo os ídolos, conforme tudo o que fizera os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Somente até aqui. Tudo bem, irmãos? Está aqui a leitura, a base de tudo que nós vamos falar. Agora sim, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, estou, Senhor, orando ao Senhor, entrando diante do teu santuário eterno, para louvar o teu nome, para te adorar, para oferecer a ti, Senhor, um culto de ação de graça. E por certo, muitos dos teus filhos que estão em casa também têm este sentimento de adoração e gratidão ao Senhor. Meu Deus, ser conosco, fale conosco através da tua palavra. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Vamos continuar com esta belíssima história e vamos tirar dessa história algumas lições que podemos aplicar para as nossas vidas. Quando nós falamos na primeira parte, quando Elias, ele, para salvar sua pele, para não morrer, porque Jezabel, ela prometeu tirar a vida de Elias, Elias então temeu, Elias estremeceu, ele teve medo, e ele então recuou. Falei naquela oportunidade, terça-feira, que tem momentos que a gente precisa recuar. Às vezes,
pensamos que porque o Senhor está conosco, temos só que avançar, 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 e não temos o discernimento do momento de avançar e do momento de recuar. Entende isso, irmãos? São lições que nós aprendemos com esta história. E então Elias foi para o deserto, Deus fez um silêncio, né? Como nós já falamos na terça-feira passada, Deus fez um silêncio no deserto, Elias entrou em depressão. Falei que nós estamos sujeitos a passar por depressão, são aflições, são angústias, né, que passamos aqui na terra, e às vezes nossa estrutura psicológica e até física não aguenta a carga de aflição e perdemos o ânimo. Aconteceu com Elias. Mas quando estamos no deserto, quando estamos perdendo o ânimo, desanimado, logo aparece o Senhor para nos fortalecer. Nós já ministramos uma palavra em Isaías, se não me foge da memória, Isaías 40, onde está escrito que o Senhor, ele multiplica as forças daqueles que não têm força. Olha o que é isso. Uma pessoa que não tem força. Eu não me aguento. Eu vou desistir da vida. Eu quero morrer. Não é? Muitas pessoas passam por isso e por não ter conhecimento do que o espera do outro lado da vida, até tira a sua própria vida. Quantas pessoas fazem isto? Né? Mas são as fraquezas humanas. Falamos sobre isso na terça-feira. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, eu falei outro dia para uma pessoa, a Bíblia Sagrada é o maior e melhor livro de psicologia do mundo. Ela nos fortalece. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor, ele nos multiplica a força quando não temos força. Isaías 40, né? Isso, se eu não estou enganado, Isaías 40 é onde está escrito que ele nos renova as forças, nos faz voar com asas como águias. Então a palavra de Deus, ela nos acrescenta a fé. Quando os discípulos pediram a Jesus, acrescenta-nos a fé, você não vai encontrar escrito na Bíblia Jesus dizendo, eu estou acrescentando a fé de vocês. Jesus não fala isso. Ele diz assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, sai daqui, passa para acolá, e assim será feito. Como já disse, Jesus não diz, olha, estou acrescentando a sua fé. Mais tarde, Paulo escreve, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você que está me ouvindo desta noite, é bem-aventurado, porque você está ouvindo a palavra de Deus, que tem o poder de multiplicar a tua fé. E quando a sua fé for multiplicada pela fé, o Senhor vai te fazer voar com asas como águias. Você vai atravessar a tempestade, se você estiver numa tempestade. Se você não estiver no meio de uma tempestade, mas estiver no deserto, o que é que Deus vai fazer com você? O que fez com Elias? Vai trazer pão e vai trazer água. Você vai beber água viva e vai comer o pão do céu. As suas forças serão renovadas e você vai caminhar 40 dias no deserto. O Senhor vai te sustentar. Então Elias teve esta experiência e nós aprendemos na terça-feira passada, né, na escola do deserto. Tiramos lições preciosas. Hoje nós vamos tirar lições do retorno do deserto. A vitória depois do deserto. Elias, você viu aqui que ele questiona, ele fala para Deus. Na verdade não foi um questionamento, foi uma justificativa que Elias fez. Ele diz, Senhor, eu fui extremamente zeloso. Em outras palavras, ele quis dizer, Senhor,
por ser fiel ao Senhor, por ser zeloso, por te servir. Agora sobrou a minha cabeça. Jezabel quis me matar, matou todos os profetas. Ninguém sobrou, só sobrou eu. Aí Elias, Deus fala para Elias no versículo 18 do capítulo 19. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que se não dobraram a Baal. E aqui nós aprendemos o quê? Quando Deus fala isso para Elias. Elias, não só você é crente, não só você é zeloso, Elias, mas também lá eu preservei 7.000 que não dobraram a Baal. E Deus estava dizendo para Elias que eram zelosos tanto quanto você. E eu cuidei deles como eu estou cuidando de você no deserto, viu, Elias? Volta. Aí Deus ordena e Elias retornou. E Deus disse: olha, você vai ungir Eliseu em teu lugar. E aprendemos também nessa escola do deserto que nós não somos insubstituíveis. Deus ordena a Elias: volta e unge Eliseu, que vai te substituir, que vai ficar no teu lugar. Isso é uma grande lição para mim. Quando Moisés tira o povo do Egito, olha como Deus trabalha, irmãos. Quando Moisés tira o povo do Egito, eles iam por um caminho que, num espaço de tempo de 40 dias, eles chegariam em Canaã. Mas, naquela direção, eles tinham algumas guerras travadas. Então disse Deus: não passa por aí, volta pelo deserto. Olha, irmãos, eu disse no início que nós temos que ter de Deus um discernimento do momento de avançar, mas do momento de recuar, dar uma volta por outro lugar, para sermos vitoriosos, não é? Então, isso aconteceu com Moisés, e Moisés, durante 40 anos, trabalhou um menino, preparou este menino para ficar no seu lugar. E esse menino chamava-se Josué. Quem não conhece a história, um dia Deus chama Moisés e diz: olha, você vai impor as mãos sobre Josué e você vai promover ele, você vai colocar ele no seu lugar, ele vai te substituir, porque eu vou te recolher. Então, precisamos saber que o nosso tempo aqui é curto e precisamos preparar pessoas para estar trabalhando em nosso lugar. São lições maravilhosas. Deus falou isso para Elias: volta e você vai ungir Eliseu. Ele vai te substituir, vai ficar no seu lugar. Tudo bem. Elias retorna, aquela coisa toda. E aqui no capítulo de número 21, vocês se lembram de quem Josué estava fugindo? Jezabel. Eu já disse aqui que o exército de Acabe e Jezabel era um exército poderoso, um exército bem treinado, e tinha 7.000 homens. Era um exército de 7.000 homens. Disse também que Elias não estava fugindo de Jezabel, estava fugindo do poder de fogo que ela tinha. Vocês lembram que ela não foi levar o recado para Elias? Ela mandou um mensageiro. E assim como ela mandou um mensageiro, ela ia mandar um exército. Porque ela conhecia Elias, ela sabia do poder que Elias tinha em sua vida. Então Elias foge. Mas agora Elias retorna. E Deus dá uma ordem para Elias. Olha, irmãos, que coisa linda de se ver aqui no capítulo de número 21. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote.
E aí Elias se enche de razão, porque agora ele tinha uma palavra da parte de Deus. Por que que Elias fugiu antes de Jezabel e Acabe? Jezabel diz que iria tirar a sua vida e ele foge. Não está escrito na Bíblia, mas eu tenho o direito de pensar, eu posso conjecturar. Quem sabe Elias ficou esperando uma resposta de Deus para agir, mas Deus fez silêncio. Esse nosso Deus, ele é tremendo. A gente às vezes não entende o trabalhar de Deus. Deus fez silêncio. Deus não falou nada com Elias. Elias pensou: o quê? Eu vou recuar. E Elias então vai em direção ao deserto. A história você vai ler na sua Bíblia, se você não leu ainda. E do deserto ele vai em direção a Horebe, o monte do Senhor. Elias foi para o lugar certo. Ele foi em busca da presença de Deus. Deus fez silêncio, não fez? Ele vai e entra numa caverna. Fica lá. Elias, talvez, quem sabe, pensou: eu vou ficar aqui até Deus se manifestar. Vou ficar aqui até Deus aparecer e me dar uma palavra. Não é que Deus apareceu mesmo? Ele estava lá na caverna. De repente, um terremoto, um vento forte, uma tempestade acontece. Deus não estava nestes movimentos, mas veio uma calmaria. Na calmaria, Deus se manifesta e fala com Elias. Agora, cheio de Deus, ele volta. E agora, quando ele está lá em Samaria, Deus diz para ele, aqui no versículo 17: veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, vai te encontrar com Acabe, e você vai dizer para Acabe que no lugar aonde ele tirou a vida de Nabote, os cães vão lamber o sangue dele. Irmãos, um profeta que já havia sido ameaçado, agora recebe uma ordem de Deus para ir falar com quem lhe ameaçou que os cães iriam lamber o sangue. Teria que estar muito cheio de Deus. E olha, cheio de Deus, irmãos, nós temos intrepidez. Cheio de Deus, nós temos coragem. Me lembro agora, me veio a lembrança aqui agora, de uma época que eu estava lá em Belo Horizonte, tinha acabado de chegar naquele lugar, lá no Céu Azul, irmão Pio Juarez, sabe muito bem do que eu estou falando, e estava ali. De repente, num dia, depois do culto, já estava na minha casa preparando para dormir, e alguém bate na minha porta e diz assim: ô moço, vai depressa da minha casa, porque o meu filho está passando muito mal. E aí eu disse: vai na frente que eu vou atrás, porque eu tenho o hábito, eu tenho o costume, sempre que sou chamado para expulsar um demônio, para orar por alguém, eu gosto de fazer uns 5 minutos de oração, não mais do que isso, 5 minutos de oração. E aí orei ao Senhor e fui. Quando eu cheguei no portão, o diabo falou na boca do moço lá dentro de casa: não deixa ele entrar, porque eu não gosto dele, eu vou rasgar ele. Essa ameaça do diabo me estremeceu o coração, mas ao mesmo tempo que me estremeceu o coração, eu me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar que o Senhor estava comigo. Quando eu me lembrei que o Senhor estava comigo, eu me enchi de Deus e fui. Cheguei na porta, o moço estava com os olhos, o branco para fora e o preto para dentro, a bola preta para dentro, os dentes cerrados, as mãos cerradas. E eu entrei naquela casa, expulsei aquele demônio, não na minha autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus.
o Senhor que estava na minha vida. Então, queridos, cheios de Deus, cheios da presença de Deus, não precisamos temer, não precisamos ter medo. Se o Senhor está conosco, por que o medo? Se o Senhor disse a palavra, eis que estou convosco todos os dias, por que temer? Então, Elias, cheio de Deus, ele já tinha tido um encontro com Deus no deserto, já tinha aprendido lições gloriosas no deserto. Agora vem a palavra do Senhor novamente a Elias e diz: desce a Acabe, eu tenho uma palavra para Acabe. Diz para ele. Acabe, irmãos, induzido por sua mulher, toma a vinha de Nabote, toma a herança de Nabote, e muito mais do que isso, tirou a vida de Nabote. Eu falei que Jezabel era uma mulher maligna, e o seu esposo, ele também era um homem mau. É só você ler a história. A Bíblia diz que ele fez tudo errado, desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, a começar por casar com uma mulher que não tinha nada a ver com os judeus. Além de não ter nada a ver com os judeus, era diferente ao povo judeu, era sacerdotisa de Baal, era uma prostituta. Se você lê o contexto histórico das sacerdotisas de Baal, você vai ver que as sacerdotisas de Baal eram prostitutas, prostituía no templo de Baal. E Acabe casa com essa mulher, um homem desviado. E aconteceu que Jezabel viu Acabe choroso, porque Nabote disse: olha, é uma herança, eu não vou vender a minha herança. Então ele toma a herança na marra e mata Nabote. Deus ficou irado com Acabe e mandou Elias dar o recado. Diz para Nabote que os cães vão lamber o sangue dele. E não somente isso, mas Jezabel será comida pelos cães. Os cães vão comer a carne de Jezabel. E também da sua descendência, os seus filhos morrerão, etc e tal. É só você ler o texto, você vai ver essa história. Então agora, Elias sai vitorioso do deserto. Elias sai para vencer. Já era um campeão, já era um soldado de sucesso, mas deixou o medo apoderar do seu coração. E aqui eu abro um parênteses, dou uma pausa, melhor dizendo, dou uma pausa aqui para falar de muitas pessoas neste momento que estão com um medo exagerado. O medo, irmãos, faz bem. Foi Deus que colocou esse atributo em nós, essa capacidade de sentir medo. O medo nos protege. É por causa do medo que a gente toma cuidado ao atravessar uma rua, para o carro não pegar a gente. É por causa do medo que a gente não entra numa briga com medo, de tomar uma facada, um tiro. É por causa do medo que a gente foge de determinadas situações que podem nos trazer prejuízo. Então o medo, ele é benéfico. O medo nos faz tomar cuidado, Isso é normal. Tomarmos os devidos cuidados por causa do coronavírus, isso é normal. Temos que tomar cuidado mesmo. Porém, queridos, o problema é quando esse medo sai do controle. É quando esse medo vira pânico. Então, Elias ficou em pânico quando Jezabel disse: eu vou te matar, vou tirar sua vida. Ele então foge. E ela tirava mesmo, ela ia tirar mesmo. É claro que com certeza haveria, se ela realmente encontrasse com Elias, Deus, ele iria fazer uma interferência, eu não tenho dúvida disso. Mas a princípio, Elias temeu. Isso é próprio do ser humano.
nem sempre estamos com aquela confiança toda em Deus, sabe? Não deveria ser assim, mas às vezes fraquejamos. Vocês se lembram dos discípulos atravessando o Mar Vermelho? Eles tiveram medo. Jesus estava no barco, mas eles entraram em pânico. Acordaram Jesus apavorados. E Jesus disse: homens de pouca fé. Às vezes a nossa fé, ela diminui. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que a sua fé, dia após dia, ela vai ser acrescentada, edificada, e você vai ser cheio de Deus pela fé. E você cheio de Deus, você vai ter valentia, você vai ser intrépido, você vai ter coragem para enfrentar as trevas. E a igreja nesses dias está enfrentando as trevas, viu, irmãos? A igreja do Senhor está literalmente enfrentando as trevas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor está conosco. O Deus de Elias, o Deus que protegeu Elias no deserto, o Deus que fortaleceu Elias no deserto, o Deus que trouxe Elias de volta, capacitado, revestido de poder para enfrentar Acabe e Jezabel. Ele está contigo, Ele está conosco e nos fará vencedores em nome de Jesus. Você acredita nisso? Se você acredita, escreve aí: glória a Deus, aleluia. Participe conosco. Muito bem, irmãos. Elias, então, tem um encontro com Acabe. E Acabe, ele diz assim, versículo 20: e disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo teu? Olha que coisa interessante. E aí, já me achaste inimigo meu? E ele diz: achei-te. Ele, Elias, achei-te. Mas a palavra que Elias estava dizendo ali era palavra de Deus. Aquilo não era palavra de Elias, não. Achei-te, porquanto já vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E ferirei a tua casa, como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocastes, e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E Deus maravilhoso! Elias, aquele Elias que estava fugindo de Jezabel, agora está aqui pronunciando a sentença de Jezabel. Está pronunciando a sentença de Acabe. E aí, você quer saber como foi o desfecho dessa história? Leia aí na sua Bíblia. Uma história linda, porque Deus, quando Ele fala, se não houver arrependimento, meus irmãos, a coisa vai ficar séria. E aí, meus amados, a vitória de Elias. Eu disse que eu não quero enfadar os irmãos. Deixa eu ver que horas é essa aqui. E também, quem mais participa conosco? Marrute Leonídeo está conosco. Irmão Edilson, lá de Batiba, também conosco. Irmão Reginaldo Teixeira, irmã Meire Gleire, minha sobrinha. Espanha, né? Portugal. Maravilha. Deus abençoe a sua vida, minha filha. Deus abençoe a sua família. Irmão Ezequiel Mendes, diácono da nossa igreja. Irmã Wanda Rocha, paz do Senhor, também aqui participando. Irmã Nilza Souza. Muita gente aqui. Irmã Luci, Luaci. Já falei, irmão Rosvaldo. Um abraço.
Irmão Antônio César, também aqui participando. Presbítero César, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor para todos vocês. Vamos finalizar essa história. A vitória depois do deserto. Olha aqui, irmãos. O deserto não é definitivo. O deserto é lugar de escassez. O deserto é lugar de sofrimento. Mas aprendemos com essa história que mesmo no deserto, em meio ao sofrimento, Deus, Ele está passando conosco. Se você está sobre uma cama, lá está Deus contigo. Se você estiver numa fornalha, Deus está contigo. Se você estiver desempregado, Deus está contigo. Se você está passando necessidade, Deus está contigo. E não te preocupes, creia, em algum momento o Senhor vai mandar pão e água para você e a sua família. Não vai faltar. Eu sou testemunha viva disso. Já passei por muitos desertos, mas em todos estes desertos que passei, o Senhor deu prova de que Ele não me desamparou, que Ele não me desampara, que Ele sempre esteve comigo. E eu posso te afirmar com segurança, com certeza, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Desde março, a nossa igreja não se reúne na nave da igreja. Todos os membros, todos os crentes, estamos em casa, mas o Senhor está conosco. Não se esqueça disso. Estamos passando no deserto, mas o deserto não é para sempre. Virá vitória depois do deserto. Tenha certeza. Elias sai do deserto fortalecido, enfrenta Jezabel, lavra a sentença de Jezabel, enfrenta Acabe, lavra a sentença de Acabe. Ele unge Eliseu para lhe substituir, unge um novo rei de Israel, unge o rei da Síria. E depois disso, irmãos, aí vem a vitória final. E é sobre essa vitória que eu quero falar nesta noite. Você está preparado para a vitória? O cuidar de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, já é uma grande vitória. O fato de você ser crente salvo já é uma grande vitória. Mas, queridos, acontece com Elias uma coisa fenomenal. A Bíblia diz que depois disso tudo, Acabe morreu, Acasias reinou em seu lugar, também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas era Israel naquele tempo. Elias, ele tem uma revelação de Deus. Deus haveria de tirar Elias da terra. Então fala para Eliseu: ó Eliseu, eu vou ao Jordão. Eliseu diz: eu vou contigo. Eu vou a Jericó, eu vou contigo. Eu vou a Betel, eu vou contigo. Eliseu, em momento nenhum, largou, deixou a sua bênção escapar, porque ele havia pedido a Elias uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Elias disse: olha, se você conseguir ver, quando eu for tirado, você vai ficar com a capa. Então havia uma promessa de Elias para Eliseu. Tudo que Eliseu queria era ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo nos nossos dias não é mais desejo dos crentes. Não estou falando de todos. Eu sei que ainda existe um remanescente que tem desejo ardente, que busca e que quer ser cheio do Espírito Santo. Existem aqueles que já estão cheios do Espírito Santo e tem aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo.
Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, ele busca. Ele, em nenhum momento, descuida, assim como fez Eliseu. Elias ia para o Jordão, estava Eliseu agarrado com Elias. Para Jericó, estava Eliseu junto com Elias. Para Betel, estava indo Eliseu junto. E de repente, numa dessas caminhadas, veio um redemoinho de fogo, carros e cavaleiros, e Elias sobe, vai para a eternidade. Eliseu exclama: ai, meu Senhor! Talvez ele queria ter a oportunidade, quem sabe, de despedir do seu Senhor, mas foi repentinamente, foi muito rápido, não deu para ele despedir. Então ele exclama: assim vai ser a volta de Jesus, assim vai ser o arrebatamento da igreja. Eliseu conseguiu ver o seu Senhor subir, mas no arrebatamento da igreja ninguém vai ver a subida, o rápido, o arrebatamento da igreja. Vai ser um dia glorioso, assim como foi um dia glorioso para Elias, vai ser um dia glorioso para a igreja. Então a capa cai, Eliseu pega a capa, a história que você conhece, e volta cheio do Espírito Santo, porque o Espírito, o poder que estava sobre Elias, veio sobre a vida de Eliseu. Mas Elias sobe vitorioso para a glória. Depois do deserto vem a vitória. Ei, amados, estamos passando por um momento que não deixa de ser um deserto e que temos certeza da nossa vitória, ok? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a maior vitória vai ser o arrebatamento da igreja. Hoje alguém me perguntou: pastor, o que o senhor acha de tudo que está acontecendo? Eu disse: olha, o que eu acho é o que está na Bíblia. A Bíblia diz que na proximidade da volta de Jesus, sinais haveria de acontecer nos céus e na terra. Haveria terremotos, haveria fome, pestes e tantas outras coisas iriam acontecer, que os homens haveriam de desmaiar. Então o que está acontecendo agora é sinal de que Jesus está voltando. A minha Bíblia diz, amados, que a natureza geme, aguardando a salvação do Senhor. E junto com a natureza, a igreja está gemendo, a igreja está chorando, aguardando a salvação do Senhor. Mas a vitória virá depois do deserto, porque Jesus voltará, ele se manifestará para arrebatar, para arrancar a igreja da terra. Você ainda tem esta esperança? Você está preparado? Você está aguardando a volta de Jesus? Que Deus em Cristo abençoa a sua vida. Vou ficar por aqui, porque eu disse que não iria enfadar os irmãos. Me ajuda aqui, Esdra, porque eu não estou conseguindo agora. Ok. Muito bem, irmãos, quero orar com você nesta oração. Quero orar por aqueles que foram atingidos, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão perdendo seus empregos, por aqueles que estão enfrentando, estão na linha de frente, enfrentando lá nos hospitais, os motoristas de ambulâncias, né, que estão enfrentando aí de frente o coronavírus, né, o Covid-19, muitas pessoas sendo infectadas e morrendo. Ore comigo, vamos levantar um clamor agora. Senhor nosso Deus, Pai celestial, Criador dos céus e da terra, Senhor de nossas vidas, dono da igreja, e que breve virá para arrebatar o seu povo.
Senhor, estamos te adorando neste momento. A sua igreja está em casa, impedida de reunir nos templos em todos os lugares do nosso Brasil e do mundo. Meu Pai, a sua igreja, juntamente com a natureza, está gemendo, mas nós estamos aguardando aquela grande vitória, a vitória do seu povo, a vitória dos salvos. Sim, meu Deus, tenhas misericórdia. Quero também interceder pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos motoristas de ambulâncias e por todos aqueles que estão trabalhando na polícia militar e todos os militares, as autoridades constituídas, aqueles que estão tendo de sair dos seus lares para batalhar, para lutar pelo pão de cada dia e que não pode ficar em casa. Deus, tenhas misericórdia, venha guardar, venha, meu Deus, entrar com providência. Eu sei, Senhor, temos a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sim, meu Deus, o Senhor tem o domínio de todas as coisas. E se isso está acontecendo no nosso Brasil e no mundo, é porque o Senhor está permitindo. Mas, Pai Celestial, eu quero unir a minha voz com a voz dos teus servos que estão assistindo esta live. Também quero unir a minha voz com aqueles que estão reunidos em suas casas, em todos os lugares do nosso Brasil neste momento, num culto realizado em casa. Quero pedir ao Senhor que tenhas compaixão, ó Deus, tenhas misericórdia, aqueles que estão ficando desempregados, aqueles que já estão passando necessidade. Sim, meu Deus, abençoa todas as famílias brasileiras, as famílias da nossa comunidade. Sim, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus Pai. Amém e amém, amém. Muito bem, irmãos, muito obrigado por sua participação. Se você acha que é importante esta palavra para evangelizar, então não perca a oportunidade de compartilhar com seus familiares, com seus amigos, esta palavra, e quem sabe muita gente vai ser impactada e convertida através desta palavra. Não perca tempo, não perca a oportunidade, compartilha. E também quero pedir aos irmãos que não deixam de ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, acessar lá os vídeos que já estão postados. Nós gostaríamos que você ficasse atento. Vamos postar os hinos da harpa cristã, vamos gravar do 1 ao último hino e vamos postar lá no YouTube, no canal da nossa igreja. Então não deixa de ir lá se inscrever, também dar o seu like, lá o joinha, e também ativar o sininho, para receber as informações em primeira mão. Deus abençoe a sua vida e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. Espera só um pouquinho, tem um recado aqui. Orar por Gilvandro do Incruso, que está hospitalizado. Senhor Jesus, aqui está esse pedido. O Gilvandro, que está hospitalizado, visita, Senhor, esta pessoa, tenha misericórdia dele, restaura a sua saúde. Amém. Muito bem, fizemos aqui a intercessão por Gilvandro, que está hospitalizado. Não esqueça de orar por nós, irmãos. Ore por mim, por minha família. Eu não esqueço de orar por vocês. Amém. Muito obrigado.